Somos gratos ao Criador dos céus e da terra por nos dar mais uma oportunidade de gravarmos mais um vídeo falando sobre as Escrituras. Eu desejo a todos os amados irmãos em Yahushua a paz de Yahweh que vive e reina para todo sempre. Eu vou fazer aqui uma breve leitura do livro de Números. Para nós tentarmos entender o contexto histórico, para não deixarmos nos levar simplesmente por um versículo aonde para muita gente dá a entender que o Criador faria aquilo que dissera a Moisés. Para entendermos um texto, meus amados, devemos entender todo o contexto que está inserido dentro do texto. Devemos entender a história. E assim chegarmos a uma conclusão sobre o que o escrito quer nos passar. Quando Moisés estava próximo à terra de Canaã, o Criador disse a Moisés para que Moisés enviasse uma comitiva a espiar a terra e trazer de lá um relatório sobre a mesma. O Criador Yahweh tinha prometido a Abraão que daria essa terra à sua descendência. Isso nós vamos ver no livro de Gênesis. E não tendo por quem jurar, pois não existe um Criador além dele, não existe, só existe ele, e ele não tendo por quem jurar, porque nós, meros mortais, juramos por aquilo que é maior que nós, porém não tendo ele por quem jurar, jurou por si mesmo que daria a terra à descendência de Abraão. No entanto, meus amados, nós estamos falando de algo físico que é sombra das coisas futuras. Ou seja, a terra Canaã, onde hoje vive o povo de Israel, é sombra da Canaã celestial. Então ele chamou 12 homens, cada tribo um homem, e mandou essa comitiva espiar a terra. Isso vocês podem ler no livro de Números, capítulo 13, porque é a partir desse capítulo 13 aonde
se dá o desfecho da história. Sobre a questão dos espias, quando vão averiguar a terra de Canaã. Como diz: disse Ialvo a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandato de Ialvo. Todos aqueles homens eram Calebe, cabeças dos filhos de Israel. Então, entre esses 12 estava Calebe, e Josué. Entre os 12 que foram mandados para espiar a terra estavam Calebe e Josué. Porém, meus amados, quando eles chegaram na terra, nós vamos ler todo o texto para entendermos o que o escritor quer nos passar. Nós vamos ler a partir do 13:25. Ao cabo de 40 dias voltaram de espiar Ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã. A Cádiz deram-lhe conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhe o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Aнаques são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Então, após a verificação, após ter sido averiguado a terra, eles trouxeram relatórios ao povo, tanto a Moisés como essas palavras que eu acabei de ler no capítulo 13, o verso do 25 ao 33,
os 12 espias estavam relatando o que eles viram, o que eles constataram em relação à Terra. E a partir dessa constatação, eles passaram a relatar o que havia na mesma. Porém, meus amados, 10 deles não creram na promessa de Yahweh. Não creram que Yahweh era poderoso o suficiente para destruir aqueles que habitavam naquela terra. Não entenderam o braço forte e a mão poderosa que é o Criador dos céus e da terra. O que muita gente não entende é o seguinte, que Yahweh, ele julga o homem por suas atitudes. Assim como ele julgou aquelas nações e as destruiu por intermédio do povo de Israel, e deu a terra ao povo de Israel, pois a medida da iniquidade, do pecado daquele povo havia se esgotado. O cálice de iniquidade o cálice da iniquidade não havia se transbordado para que Yahweh viesse a tomar uma providência, assim como ele tomou em relação a Sodoma e Gomorra. Como está escrito aqui em Gênesis capítulo 15, verso do 12 diante. Eu vou ler o capítulo 15 para os irmãos entender a promessa de Yahweh em relação a Abraão, como eu já falei nesse vídeo. Diz assim o verso 15: Depois destes acontecimentos, veio a palavra de Yahweh a Abraão, numa visão, e disse: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão: Yahweh, meu Criador, que me haverás de dar, se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: A mim não me concede descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo Yahweh, dizendo:
Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: Será assim a tua posteridade. E ele creu em Ialro, e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse mais: Eu sou Ialro, que te tirei da terra de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abrão: Ialro, meu criador, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: Toma-me um novilho, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos estes animais, partiu pelo meio e lhe pôs em ordens as metades, umas defronte das outras, e não partiu as aves. Aves de rapinas desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: Sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a quem tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Porque ainda não se encheu a medida da iniquidade dos amorreus. Palavras do próprio Ialro, Criador dos céus e da terra. Portanto, irmãos, o que não se entende é o seguinte, que o Criador dos céus e da terra, ele julga o homem conforme as suas iniquidades, os seus pecados. Portanto, aquelas nações, se os irmãos forem fazer uma análise profunda sobre aquelas nações a qual Ialro as destruiu por intermédio da mão dos israelitas, havia chegado, ou seja, o cálice da iniquidade deles estavam transbordando já há muito tempo, assim como já estavam transbordando o cálice da cidade de Sodoma e Gomorra, ou seja, a iniquidade e o pecado, a iniquidade que é o pecado contra o próprio Criador e a impiedade que é o pecado contra o próximo. Então, havia chegado o limite aonde Ialro, por intermédio do seu povo, castigou, derramou juízo sobre aquelas nações que há muitos e muitos anos já haviam vindo cometendo todo tipo de iniquidade e todo tipo de impiedade. Não pensemos que no nosso tempo será diferente. O mesmo Criador dos céus e da terra que derramou sua ira por intermédio do instrumento que foi o povo de Israel para castigar aqueles povos daquelas nações que formavam Canaã, os amorreus, jebuseus, os heveus, todo aquele povo. O povo de Israel simplesmente foi um instrumento usado pelo próprio Criador para dizimar aqueles povos perversos e cumpriu assim a promessa que ele prometera a Abraão. Porém, meus amados, se nós formos ler as Escrituras com calma e paciência, vamos perceber no capítulo de Deuteronômio que Moisés ele
fala ao povo para que eles não cometam os mesmos erros que os moradores daquela terra que habitavam em Canaã realizavam, que eram idolatria, falta de amor ao próximo e todo o gênero de pecado, de iniquidade e de impiedade, porque se eles viessem a realizar os mesmos atos que os antigos moradores daquela terra, os amorreus e todo aquele povo que constituía a terra de Canaã, que habitava na terra de Canaã, sofreram. E se nós formos lermos as Escrituras dentro do contexto histórico, vamos chegar a um entendimento que foi justamente o que aconteceu. O povo começou a transgredir a lei, fazendo assim tudo aquilo que os povos que anteriormente habitavam naquela terra praticavam, ou seja, o povo de Israel passou a oferecer seus filhos a Moloque, um deus cananeu. O povo de Israel passou a não ter amor pelo próximo, ou seja, passou a não cumprir tudo aquilo que fora determinado por Yahweh, por intermédio da lei que Yahweh deu a Moisés. Então, amados, o que aconteceu? Estamos careca de saber o que aconteceu. O Criador dos céus e da terra levantou o rei da Assíria e puniu as 10 tribos de Israel por causa dos pecados que eles cometeram transgredindo a lei. Do outro lado ficou 2 tribos, Benjamim e Judá, que também foram castigadas por Yahweh por cometer os mesmos pecados e atrocidades que o povo de Israel cometeram e que os povos que habitavam aquela terra havia cometido. Completando-se também o cálice de iniquidade e de pecado contra o Criador. Isso nós vamos ler no final do livro de Deuteronômio, quando Moisés ele passa instruções para o povo, para que o povo não cometam os mesmos erros que os povos que habitavam aquela terra cometeram, pois se eles cometessem os mesmos erros, o Criador dos céus e da terra os puniria, e foi justamente o que aconteceu. Não existe acepção. Pelo fato do povo de Israel ter sido escolhido, como nós lemos nas Escrituras, pelo próprio Criador, não deu o direito a eles de não receber o castigo que eles mereceram por transgredir a lei. Os que habitavam na terra de Canaã, como o próprio apóstolo Shaul diz, que sem lei pecaram, sem leis, porque eles eram leis para si. Nós não precisamos da lei para sabermos, visto que nós somos a imagem e semelhança do próprio Criador, embora corrompidos por causa do pecado, por causa da transgressão que Adão e Eva, nossos pais, cometeram no jardim, trazendo toda essa maldição para nós. E o motivo por que nós não cumprimos a lei é justamente porque é avesso à nossa natureza. Quando a lei diz não cobiça, é de nossa natureza, por causa da queda, cobiçar. Quando a lei diz ama
ao Criador dos céus e da terra acima de todas as coisas, é de nossa natureza não amar por causa da queda. Se não entendermos que está dentro desse contexto, que a lei ela nos leva ao aio, ou seja, quando nós entendemos que a lei nos mata, quando nós entendemos que precisamos de um mediador, um salvador, então ela nos conduz a esse mediador, a esse salvador que é Yahushua, o ungido. Se não conseguirmos entender o propósito da lei, que é de nos levar ao arrependimento, pois quando eu percebo, e isso só se percebe, meus amados, quando há uma ação do Espírito do Criador, uma renovação de entendimento no Espírito, que nos leva a tirar a venda dos olhos, que nos dá uma nova visão do que nós somos de fato, do que ocorreu no Jardim do Éden, que nos mostra a nossa miséria, aonde o próprio profeta Isaías, no capítulo 64, diz que a nossa justiça diante de Yahweh é como trapo de imundícia. Então, se a nossa justiça diante do Pai representa um trapo de imundícia, isso nos leva, irmãos, a procurarmos uma justiça superior, uma justiça que agrada ao Pai. É por isso que ele diz, é por isso que a voz, quando ele é batizado no Jordão, por isso que a voz de Yahweh diz: esse é meu filho a quem me comprazo. É este que irá satisfazer, irá pagar o preço por causa da transgressão cometida no Jardim do Éden. É isso que ele diz: este é meu filho em quem me comprazo. É nele que eu vou derramar o meu juízo por amor de muitos. Ele é quem vai pagar o preço estipulado por causa da transgressão. É isso que ele quer nos passar com essa palavra. Então o povo adentrou na terra e começaram a realizar as mesmas práticas abomináveis e desprezíveis diante da face do Criador. E o Criador chamou o rei da Síria e destruiu o reino do norte, Israel. O mesmo Criador chamou Nabucodonosor e destruiu o reino do sul, Judá e Benjamim. Pois o Criador, meus amados, não faz acepção. Ele é justo, como disse o próprio Abraão. Não fará justiça ao Criador dos céus e da terra? Sim. Ele suscita o mal aos homens por causa das nossas próprias iniquidades e pecados contra o Criador. E nisso não há judeus, nem gregos, nem israelita, nem americano, nem brasileiro. Não. O Criador, ele julga as nações, os povos ou a cada pessoa conforme as suas iniquidades, pecados, iniquidades e pecado de impiedade. Não devemos atribuir a nossa desgraça, que é nossa, ao Criador, pois somos nós
que, por intermédio de nossos pecados, fazemos com que o Criador suscite o mal contra nós. E é isso que irá acontecer. Temos como sombra tudo isso que hoje se vê. Nós vimos isso em relação à cidade de Sodoma e Gomorra. Por isso que Ialro não ocultou a Abraão o que iria fazer sobre a questão da cidade de Sodoma e Gomorra, para que servisse de exemplo à sua descendência. Para que a descendência de Abraão soubesse que Ialro ele pune com a morte, que no Velho Testamento significa a morte física e consequentemente também no futuro que está próximo a condenação eterna, pois todos eles se levantarão, uns para a condenação e outros para entrar no reino. Após ter ele prometido a Abraão que Sara teria um filho, no capítulo 18, verso 16 diz: Tendo se levantado dali aqueles homens, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. Disse Ialro: Ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? É uma pergunta que o Criador faz. Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho de Ialro e pratiquem a justiça e o juízo, para que Ialro faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Ou seja, serviu de exemplo a cidade de Sodoma e Gomorra, que fora destruída todos os habitantes, para que a nação que posteriormente viria a ser os filhos de Abraão tivessem temor do Criador e não praticassem o que os moradores da cidade de Sodoma e Gomorra praticaram. Consequentemente, veio os amorreus, os habitantes da terra de Canaã, que foram castigados por causa das suas iniquidades e pecados, por intermédio do instrumento que foi a nação de Israel. E, consequentemente, a própria nação de Israel foi castigada severamente pelo próprio Criador dos céus e da terra, por intermédio de outras nações que os castigaram. O negócio, meus amados, foi tão sério que, lendo as escrituras, vocês verão que chegou situação onde o cerco da cidade de Judá já havia tanto tempo que estava sendo cercada a cidade, e começaram a faltar alimentos, água, que algumas mulheres entraram em acordo entre si para que matassem seu próprio filho para se alimentar, e que no outro dia a outra mulher iria matar o seu filho para que não morressem de fome. Tal era a situação de desgraça por causa do cerco
que Nabucodonosor fez contra a cidade de Jerusalém. Porém, tudo isso foi avisado e está escrito no livro de Deuteronômio. Está lá escrito que se eles transgredissem a lei, o próprio Yahweh suscitaria uma nação de longe, nação que não conhecer, que vocês não conheceram, e ele destruirá vocês. Está escrito, só é ler. Se vocês transgredirem a minha aliança, os meus mandamentos, eu suscitarei uma nação de longe que destruirá vocês. E foi justamente o que aconteceu. Há imparcialidade da parte de Yahweh? Não. Não há imparcialidade. Ele julga corretamente todos. Ele não é parcial. Ele julga todos corretamente, de acordo com suas atitudes, sejam elas boas, sejam elas más. Então, para nós terminarmos essa questão de números, houve 10 espias que desanimaram o povo, dizendo: olha, pai, não vamos entrar nessa terra porque nós não vamos conseguir herdar essa terra. Ou seja, começaram a desanimar o coração do povo por intermédio das palavras. Porém, houve 2 que tiveram uma iluminação, posso dizer assim, do Espírito, porque aquela fé que eles tiveram é uma iluminação do Espírito de Yahweh. É uma força. É uma força externa que preenche o entendimento e nos leva a crer que tudo é possível para Yahweh. E foi justamente o que aconteceu com Josué e Caleb. No início do capítulo 14 diz: levantou-se, pois, toda a congregação. Veja como as palavras, perceba como as palavras daqueles 10 desanimaram o povo. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz Yahweh a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Isso se chama descrença. Aqueles que viram o braço de Yahweh estendido, realizando milagres e prodígios, eles não creram. Isso é sombra das coisas futuras. Todos que não creem no Filho de Yahweh são semelhantes a estes que em seus corações desejaram voltar para o Egito. Pois não havia fé, não havia a mesma fé neles, não habitara a mesma fé que habitou em Caleb e Josué. Isso eu provo no livro de Hebreus. Está escrito no livro de Hebreus que a palavra que eles ouviram da parte de Yahweh não foi proveitosa, visto não ter sido acompanhada por fé.
E fé, meus amados, é algo que nenhum de nós podemos produzir em si mesmo. É algo externo que vem direto do Pai, pois, como está escrito, que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Portanto, no ser humano caído, não existe fé. Não pode se produzir fé, visto que está morto espiritualmente. Temamos, Hebreus 4, temamos, portanto, que, sendo-nos deixado a promessa de entrar no descanso de Yahweh, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhe foi proveitosa, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, estamos no descanso, conforme Alvo tem dito. Assim jurei, na minha ira, não entrarão no meu descanso. Se formos ler todo o contexto do livro de Hebreus, todo o texto do livro de Hebreus, os irmãos vão perceber que ele está falando justamente daqueles povos lá atrás, aqueles mesmos que não creram em Yahweh, que não creram que Yahweh, a qual tinha prometido que herdariam aquela terra, eles não creram na palavra de Yahweh. E em seus corações voltaram para o Egito. Por isso Yahweh os matou, deixando os seus corpos prostrados no deserto, por não crerem na palavra do Criador. Tenhamos cuidado, irmãos, para que não venhamos a ficar prostrados no deserto, assim como eles ficaram prostrados por não crer na palavra do Criador. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se algo se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra Yahweh, e não temais o povo dessa terra, porquanto, como pão, os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, e Yahweh é conosco, não o temais. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem, porém a glória de Yahweh apareceu na terra, na tenda da congregação, a todos os filhos de Israel. Disse Yahweh a Moisés: Até quando me provocará este povo? E até quando me não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio deles? Com pestilência o ferirei e o deserdarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. Respondeu Moisés a Yahweh: Os egípcios não somente ouvirão que, com a tua força, os egípcios não somente ouviram que com a tua força fizeste subir este povo do meio deles, mas também o disseram aos moradores desta terra. Ouviram que tu, ó Yahweh, estás no meio deste povo, que face a face, Yahweh, lhes aparece. Tua nuvem está sobre eles, e vai adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Se matares este povo como a um só homem, as gentes, pois que antes ouviram a tua fama, dirão: não podendo Yahweh fazer entrar este povo na terra que lhe prometeu com juramento,
os matou no deserto. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Criador se engrandeça, como tens falado, dizendo: Yahweh é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta gerações. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também tens perdoado a este povo desde a terra do Egito até aqui. Tornou-lhe Yahweh, segundo a tua palavra, eu lhe perdoei. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória de Yahweh, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz. Nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Irmãos, façam um paralelo dessa passagem com a passagem do livro de Hebreus. Aqui nessa passagem do livro de Números, Yahweh está se referindo à terra prometida Canaã. O livro de Hebreus, o escritor está usando esse escrito, que é sombra das coisas futuras, para mostrar o que é espiritual. Quem não crê no Filho de Yahweh não herdará a terra. Aquele que pôr à prova as palavras do Criador não entrarão no descanso. É isso que ele está se referindo no livro de Hebreus. É tão simples de se entender. O problema é o seguinte: nós pegamos um pedacinho de um texto aqui e já queremos interpretar toda a Escritura a partir de um simples versículo. Porque se eu pegar o versículo 12 do capítulo 14 e isolar ele, eu vou criar um tema em cima desse versículo. É aí onde que os amados se perdem na interpretação. Por não ler, não entender o contexto histórico da Escritura. Portanto, se eu pegar o versículo 12 e isolar ele dos demais escritos, diz o que? O 12, número 14, o verso 12, diz o seguinte: com pestilência o ferirei, e o deserdarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. Então, se nós isolarmos esse versículo, vamos chegar ao entendimento que o Criador dos céus e da terra, Yahweh, vai fazer de Moisés outra nação. Não podemos isolar o versículo. Temos que ler. Se os irmãos lerem mais embaixo, vai encontrar a resposta do texto, dentro do contexto, que diz o seguinte: que o próprio Moisés, que é sombra do Salvador, ele intercedeu para que Yahweh não destruísse aquele povo, porque se Yahweh tivesse destruído aquele povo, as outras nações que havia ouvido falar da fama desse grande e poderoso Criador dos céus e da terra, iriam dizer as seguintes palavras: não podendo ele cumprir as suas palavras, matou, e o nome glorioso do próprio Yahweh cairia por terra. Porém, Moisés, irmãos, devemos entender que Moisés e Arão, eles eram mediadores, assim como o Salvador é o nosso mediador. Pois não pensemos que nós, mesmo tendo uma consciência de que o pecado nos afasta do Criador, mesmo tendo essa consciência em nós mesmos, pois a venda que estava sobre nossos olhos
fora tirado, mesmo assim, mesmo vendo a nitidez, nós pecamos. E o mediador, o mediador que é Yahushua, ele roga ao Pai por nós. Por isso que João escreveu: se dissermos que não temos pecados, somos mentirosos. O mesmo João que era regenerado, o mesmo João que está dando instruções para nós que somos regenerados mediante um novo nascimento que provém do Espírito do Criador, nós ainda nesse corpo que se chama carne, passivo a pecar, porém nós não nos alegramos mais em estar pecando. Nós nos desviamos do mal, mesmo assim pecamos contra o Criador. E que se não fora Yahushua, o nosso mediador, seríamos consumidos. Por isso que o profeta diz: se Yahweh não nos tivesse deixado descendência, seríamos como Sodoma e Gomorra. Isaías fala sobre isso. Então Yahushua está a interceder por nós, nós que somos regenerados mediante a palavra do Criador. Mesmo assim, nós cometemos pecado contra o Criador. Porém, existe um advogado que está todo o tempo julgando, defendendo a nossa causa, mostrando diante do Pai o sacrifício que ele realizou, derramando o seu sangue puro por amor dos seus escolhidos. É por isso que nós não somos consumidos, e o amor incondicional do Pai para conosco não nos destrói. É por causa desse amor que ele nos destrói. Ele olha para o sacrifício do seu filho Yahushua e por meio do mesmo aplaca-se a ira, ou foi aplacada a ira de Yahweh. Porém nós pecamos, irmão. Nós pecamos mesmo sendo regenerados. Mesmo andando em novidade de vida, nós pecamos porque ainda nós estamos num corpo corruptível que se vestirá de incorruptibilidade quando se manifestar aquele que foi pendurado no madeiro, que foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou. Quando ele se manifestar, destruirá esse corpo mortal, esse corpo corrupto, e nos transformará num corpo incorrupto, e tragada será a morte. Então, meus amados, não isolemos um versículo para criarmos ideias e, por intermédio da ideia, criarmos falácia. Não podemos fazer levantamentos precipitados sobre determinados assuntos por não conhecer a Escritura, para não matar os ouvintes, para não levar as pessoas ao erro. Eu sei muito bem, meus amados, que as Escrituras ela foi adulterada, foi transformada nisso que a gente chama hoje de Bíblia. Porém, a verdade está contida na Escritura. Devemos crer na Escritura, sem olhar para A e nem para B. Devemos olhar para o autor e consumador da nossa fé. Não devemos estar olhando nem julgando se A ou B errou, ou pecou, ou fez isso ou fez aquilo. Isso aí só cabe ao Criador dos céus e da terra. Não coloquemos mais lenha na fogueira, pois o fogo já está alto a queimar.
Devemos juntar e não espalhar, devemos entender o texto e não sair de falácia, de, 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 de palavras vãs, sem nenhum nexo, palavras que só faz atrapalhar, não está ajudando em nada. E o pior é o seguinte, que no final vamos dar conta das nossas obras e das nossas palavras. Eu me sinto muito. O Criador dos céus e da terra conhece o meu coração, como eu me sinto às vezes triste por ver tanta coisa que, por causa dessa manipulação que foi feita nas escrituras, eles conseguiram fazer com que muitos tropecem. Mas é o meu lado humano que se sente dessa maneira. Porém, eu sei que o Criador permitiu isso, pois ele tem propósitos a realizar. Nada acontece sem a permissão do Criador dos céus e da terra. Então, se ele permitiu que as escrituras fossem manipuladas, existe um propósito. Existe um propósito para tudo, isso é certo. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, e eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Mudai amanhã de rumo e caminhai para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Depois disse Ialvo a Moisés e Arão: Até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Dize-lhes: Por minha vida, diz Ialvo, que como falastes ao meu ouvido, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que vos foram contados segundo o censo, de 20 anos para cima. Os que dentre vós contra mim murmurastes, não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos fará habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Mas os vossos filhos, de que dizeis, por presa serão, farei entrar nela, e eles conhecerão a terra que vos desprezaste, e vós desprezaste. Porém, quanto a vós outros, o vosso cadáver cairá neste deserto, vossos filhos serão pastores neste deserto. 40 anos, 40 anos e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que o vosso cadáver se consuma neste deserto. Segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representa um ano. Levareis sobre si vós a vossa iniquidade 40 anos, e tereis experiência do meu desagrado. Eu e Alvo falei, assim farei a toda esta má congregação, que se levantou contra mim neste deserto, se consumirão e ali falecerão. Os homens que Moisés mandara espiar a terra, e que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra eles, infamando a terra, esses mesmos homens que infamaram a terra, morreram de praga perante Ialvo. Mas Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, sobreviveram. Então, meus amados, é a justiça de Alvo sobre a maldade dos homens que ele julga a iniquidade dos mesmos e sentencia a morte
os filhos da perversidade, todos aqueles que não creem na sua palavra, todos eles serão mortos. A ira de Yahweh irá cair sobre a cabeça desses. Assim como foi naquele tempo, será também em nossos dias. Yahweh derramará sua ira sobre a humanidade. E muitos que pensam que ele só é amor, vão blasfemar contra Yahweh, pois não o conhecem, não sabe que ele é justiça. Ele é amor, mas ele é justiça. Devemos separar o entendimento. Devemos entender os fatos históricos. Não devemos nos precipitar com falácia, pois nós vamos dar conta das nossas falácias. Eu termino esse vídeo e confesso aos irmãos que a minha alma está muito triste, está muito sobrecarregada, triste por causa de tantas coisas que nós vemos e nós muitas vezes tentamos ajudar, porém as pessoas estão com a mente cauterizada por falta de entendimento e cada vez mais o coração se torna endurecido. É o mesmo caso das multiplicações dos pães, que Yahushua multiplicou. Porém, os seus discípulos não havia ainda entendido que o próprio Yahushua, que é o Criador, ele provê tudo. E muitos, mesmo vendo aqueles sinais e prodígios que ele realizara quando multiplicou 5 pães e 2 peixinhos e alimentou cerca de 5.000 homens, eles ainda com o coração endurecido muitas vezes não criam no que os próprios olhos viam. Do mesmo modo, no nosso tempo, irmãos, muitos estão vendo e lendo e não estão crendo na palavra do Criador. Estão fazendo o mesmo que aquele povo no deserto fizeram. E uma coisa é certa, irmãos, se não nos arrependermos, nossos corpos ficarão prostrados no deserto e não vamos herdar a Canaã celestial. Uma sabedoria, uma ignorância sábia é melhor que uma sabedoria tola. Quando nós não sabemos sobre determinado assunto, vamos estudar, vamos nos aprofundar para falar com certeza daquilo que vai ser exposto. Não vamos expor sobre determinado assunto sem ter fonte nem base, para não criarmos dúvidas. Pois escutei no Hangout um irmão falando o seguinte: se esse escritor ele tiver errado e fez a Bíblia, pois eu não tô me referindo à Bíblia, estou falando das Escrituras. A Bíblia devemos dividir o que é Bíblia e o que é Escritura. O que é Bíblia? Bíblia é epígrafe, Bíblia é capítulo, Bíblia é versículo, Bíblia é a mudança do nome do nosso Salvador, é a mudança do nome do nosso Criador, ou seja, ao invés de colocar o nome dele, colocaram Senhor em maiúsculo e minúsculo. Todos têm nome, os deuses dos egípcios,
os deuses do povo de Canaã, todos eles têm nome, só o Criador dos céus e da terra que não tem nome. Então, por maldade eles fizeram isso. Isso é Bíblia, porém o contexto histórico permanece o mesmo, pois eles não conseguiram apagar. Eles não tiveram um entendimento de mudar a história. Por quê? Não tiveram esse entendimento de... Porque para onde nós olhamos, por exemplo, a nação de Israel, como diz aqui nas escrituras, está lá no mesmo local onde está aqui na escritura? Está. Se nós formos procurarmos dentro da história, tudo está lá certinho, bonitinho. O Rio Jordão está no mesmo lugar até hoje? Está. O Egito está no mesmo lugar onde está aqui na escritura? Está. Então, o contexto histórico não foi mudado. O que foi mudado ou acrescentado foram detalhes que eles usaram para se beneficiar. Por exemplo, no original está escrito armazém. Na questão de Malaquias 3:10 está escrito armazém. Mas eles colocaram casa do tesouro, que é para fazer uma associação de dinheiro. Ou seja, quando eu leio a casa do tesouro, a minha mente logo associa que está falando de dinheiro. Então foram esses tipos de detalhes que eles conseguiram mudar, mas a essência em si, eles não mudaram porque Yahweh não permitiu. E nós que temos o espírito de Yahweh percebemos isso. Devemos saber o que é Bíblia e o que é Escritura. Escritura é uma coisa, Bíblia é outra. Entendeu, amados? Então não devemos colocar as Escrituras em xeque. Devemos colocar a Bíblia em xeque, mas as Escrituras não. Devemos saber diferenciar. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Entendeu? Eles não mudaram a história continua a mesma. Eles acrescentaram ou mudaram algum detalhe, mas na essência permanece a mesma coisa. Então por que eu vou colocar em xeque? Por que eu vou colocar por intermédio do meu entendimento que está tudo errado? Eu não posso, não tenho esse direito de dizer que está tudo errado. E também não tenho o direito de dizer onde é que está errado, pois quem estava lá para saber onde foi que eles mudaram? Quem viveu lá para dizer onde é que está o erro? Fácil é falar, difícil é provar. Não tem um que prova. Mas falar e julgar é muitos para fazer isso. Um abraço a todos e que Yahweh abra o nosso entendimento.